Bem, a gravidez considerada de risco é aquela gravidez que foge do acompanhamento considerado habitual. Uma gravidez ela pode começar como um pré-natal de risco habitual ou de baixo risco, sem nenhuma intercorrência, com resultados de exames dentro do esperado para a gestante, para aquela idade gestacional, tanto exames laboratoriais quanto exames de imagem. Mas no decorrer da gravidez, às vezes podem acontecer algumas alterações que possam indicar um acompanhamento no pré-natal de alto risco. Então, tudo que foge daquele que é o habitual, talvez tenha uma indicação do acompanhamento de um obstetra de alto risco. Existem algumas mulheres, com alguma doença, alguma condição clínica antes de engravidar que indica já um pré-natal de alto risco a partir do momento do teste de gravidez positivo. Então, os casos mais comuns de condições clínicas que levam ao pré-natal de alto risco antes de engravidar são mulheres que já têm a pressão alta, mulheres que já têm diabetes, algumas mulheres já têm problema na tireoide, têm problemas cardíacos, cardiopatas, e algumas com doenças autoimunes e trombofilias. E os casos que podem aparecer durante o pré-natal, os principais que a gente encontra é o aumento de pressão, também a diabetes gestacional e às vezes algumas alterações no acompanhamento do bebê, algumas alterações no crescimento, malformações e na produção de líquido. A gravidez de alto risco ela tem necessidade inicialmente de ser acompanhada por um profissional que tenha experiência no acompanhamento desse tipo de gestante. No caso, ela deve marcar a consulta assim que for detectado algum risco para a sua gravidez, um risco de aumento de pressão, de parto prematuro, uma alteração no exame laboratorial ou ultrassom que indiquem um pré-natal de alto risco. Então, a partir dessas alterações, ou as gestantes que têm algum risco aumentado para desenvolver alguma alteração na gravidez, elas devem procurar o pré-natalista de alto risco. Existem algumas situações em que a gestante com alterações, com o pré-natal de alto risco, elas devem continuar o acompanhamento com o seu pré-natalista. As principais são o aumento de pressão, às vezes tem que acompanhar o retorno dos níveis pressóricos aos valores de antes de engravidar, ou encaminhamento, no caso, se persistir aumento de pressão, para um cardiologista, para um clínico. As pacientes que desenvolvem a diabetes gestacional, que necessitam de doses altas de insulina, às vezes elas têm que fazer esse reajuste da dose de insulina após o parto. Grande parte das gestantes que têm diabetes gestacional controlada com a dieta, elas precisam retornar no médico após o nascimento do bebê para verificar se ela vai ter diabetes depois do período considerado de puerpério, até 42 dias. Então elas repetem o exame para rastreamento de diabetes para verificar se vai persistir a diabetes também. O papel da família é muito importante, principalmente no apoio, e no acompanhamento dessa gestante durante as consultas de pré-natal e durante o parto e após o parto. E a família tem um papel fundamental em dar segurança também a essa gestante. No caso dela tiver alguma dificuldade, alguma alteração do humor, a família tem que dar a segurança e o apoio que às vezes a gestante necessita. Na verdade, a diabetes gestacional é uma condição clínica que ela acontece predominantemente na gravidez. O diagnóstico inicial é feito durante a gravidez. Então, após o cuidado durante o pré-natal e o nascimento do bebê, essa gestante tem que retornar ao seu médico pré-natalista ou ginecologista para verificar se os níveis de glicose ainda permanecem altos, e ela deve realizar também aquele exame do líquido doce, mais ou menos 42 a 60 dias depois do parto, para ver se os níveis de glicose continuam elevados. Se eles continuarem elevados, ela persiste com a diabetes e vai ter um acompanhamento com o endocrinologista ou com o clínico. A diabetes gestacional é uma dificuldade da gestante de absorver o excesso de açúcar que está circulando no sangue.
Então ela produz a insulina, mas a quantidade de insulina que ela produz ela é insuficiente para diminuir os níveis de glicose no sangue. Já no caso da criança, o efeito da diabetes gestacional pode acontecer justamente ao contrário, porque como ela está dentro da barriga e está em contato com a circulação da mãe, às vezes a mãe produz muita insulina que também reflete na glicemia do feto ao nascer. Então, até o pâncreas desse bebê recém-nascido voltar a funcionar, ele ainda está, como digamos, acostumado a ter um excesso de insulina e depois do parto, como o bebê só alimenta durante as mamadas, não é constantemente, através do fluxo sanguíneo do cordão umbilical, ele pode ter episódios de hipoglicemia. Então, pode ter efeito contrário. Para a criança desenvolver diabetes, o mecanismo fisiológico é completamente diferente da diabetes gestacional na gestante.